E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o canal C de Cachorrão aqui e nós estamos falando agora sobre os gases ideais. Bom, gás ideal a gente na verdade passa ele como uma introdução ao estudo da termodinâmica. Então nossos futuros episódios nessa parte aqui vai ser a termodinâmica. E aí a gente precisa analisar, relembrar um pouco sobre gases. Garanto que você já viu sobre gases em química, mas lá em química é um pouco diferente. Em química, o pessoal está preocupado com reação, com estequiometria, com modificação da matéria. Aqui em física, não. Eu estou preocupado somente com mudanças de variáveis desse gás, que a gente já vai estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então não tem nada a ver com a química. Fica tranquilo, que não vai precisar fazer a regra de 3 aqui não, nem balancear aquelas equações malucas. Vamos comigo. O que é um gás ideal? Basicamente, um gás ideal ele é constituído por partículas pontiformes. Partículas que, na verdade, eu não vou trabalhar como se elas possuíssem massa, se elas tivessem uma forma. Elas são partículas bem pequenininhas ali que a sua forma não vão interferir para a gente. Outra coisa que eu já comentei, não tem reação química. Se eu fizer a mistura de dois gases, não ocorrerá reação entre eles. Simplesmente, eles vão ficar no estado de temperatura, pressão e volume diferente ou até mesmo muito parecido com o anterior que eles estavam. E as colisões são elásticas, ou seja, bateu, voltou. Tá certo? Então nós não estamos preocupados especialmente com reações químicas. Mas como definir um gás? Um gás ele é muito bem definido pelas suas variáveis de estado, que são 3. Pressão, volume e temperatura. Vamos falar cada uma delas, vou começar pela temperatura aqui. Temperatura sempre na escala Kelvin. Qualquer temperatura aqui em gases ou em termodinâmica tem que aparecer na escala Kelvin. Ah, mas eu não coloquei em Kelvin, o que acontece? Você errou, não tem outra saída. Temperatura sempre na escala Kelvin aqui, beleza? Pressão é força sobre área, beleza? Essa definição vem lá da nossa dinâmica. Pressão vem lá da nossa dinâmica, né? Então, vindo da dinâmica, a gente pode lembrar a definição clássica dela, força dividido por área. Força e área, como é que fica? Eu tenho a situação que é a seguinte, a força ela é perpendicular à área onde está sendo aplicada, certo? E outra, a força é vetorial, mas a pressão não é uma grandeza vetorial, a pressão é uma grandeza escalar, cuidado com isso aí. Unidade de pressão, bom, a força é entre newtons, a área é entre metro quadrado, newton por metro quadrado, pascal, ok? Só para a gente lembrar um pouquinho de unidade de medida, isso aqui é dado normalmente, você não precisa decorar. Um ATM é 1,013 vezes 10 a quinta pascal, ou 760 milímetros de mercúrio, que é um outro tipo de unidade. Beleza? Então a gente tem essa correspondência aqui. Volume. Sistema internacional, metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. E lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Queria fazer um adendo aqui, ó. Com relação tanto à área quanto ao volume. Vamos pensar uma coisinha aqui comigo? Uma óbvia aqui, ó. A gente sabe que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros. Faz o seguinte, quadra os dois lados para mim. Olha lá, o que eu tenho aqui, ó? Que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Então eu tenho a correspondência da área em centímetros quadrados e metros quadrados. Isso vai ser muito útil porque eu vou precisar transformar as unidades centímetro quadrado para metro quadrado quando precisar. FUVEST tem questão desse tipo aí. Outra ideia. 1 centímetro, novamente, 10 a menos 2 metros. Vamos levar o cubo dos dois lados. Se você levar o cubo dos dois lados, o que você vai ficar aqui, ó? 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Olha lá, eu tenho a correspondência de volume em centímetro cúbico e metro cúbico. Você fazendo isso, nunca mais você vai ter problema com essa ideia do centímetro. Muita gente acaba errando as questões aqui, porque sempre pensa, de centímetro para metro é 100. Vou dividir por 100. Só que você está trabalhando com área, então você está dividindo, na verdade, por 100 e depois divide por 100 de novo. Então, na verdade, você está dividindo por 10 a menos 4. Ou melhor, você está multiplicando por 10 a menos 4. Ou dividindo por 10 mil. Ao cubo a mesma ideia. Então, fica ligado aí com isso, beleza? Bom, pessoal,
Para a gente agora conceituar esse gás, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente que a gente costuma, né? A gente costuma falar das transformações gerais de gases para depois chegar na equação de Clapeyron. Eu vou fazer o oposto, tá certo? Prefiro só para ficar um pouco mais claro aí, ó. Equação de Clapeyron. O que é essa equação de Clapeyron? Ela vai relacionar as variáveis de estado de um gás. Portanto, PV igual a nRT. Equaçãozinha bastante famosa da química, que você deve conhecer por diversas frases aí, certo? E eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, esse N. Esse N para nós é o número de mols. Quantidade de matéria, certo? Esse número de mols vem lá da química, massa dividido por massa molar. É o máximo de química que a gente vai precisar utilizar aqui. Tranquilo? E esse R é meio problemático. É uma constante universal dos gases, ok? Essa constante, ela vai ser problemática para a gente por quê? Porque é ela que vai mandar nas unidades do seu sistema aqui, beleza? Ela que vai coordenar as unidades do seu sistema. Olha os valores desse R. 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Bom, o mol e o Kelvin não tem outra saída, né? O N é mol, temperatura sempre em Kelvin, como eu falei. Então, olha só. A pressão nessa situação vai ter que entrar em atm e o volume aqui vai ter que entrar em litro. Beleza? Outro R. Outro R aí pra gente, ó. 8,31 joules por mol Kelvin. Aqui ela está em unidades do sistema internacional. Esse aqui é o usual e esse aqui é o sistema internacional. Então indica pra gente aqui, ó, para sair esse joule, que a pressão vai ter que entrar em pascal ou newton por metro quadrado e o volume vai ter que entrar em metro cúbico, ok? Outro valorzinho. Esse aqui é pouco usado, a gente nem lembra muito bem de cabeça aí esse valorzinho aí, ó. 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Ok? Então, olha lá, o milímetro de mercúrio, pressão, o litro, volume. Tá certo? Então, é o R que vai acabar atuando na sua questão. Então, fica ligado que dependendo do valor do R, você vai precisar transformar as unidades de pressão e ou de volume para poder encaixar na história. Quando estiver falando do sistema internacional, o R é 8,31. Às vezes o exercício arredonda para 8,3 e por aí vai. Normalmente, questões boas, né? Questões de vestibular bom aí. Você não tem problema numérico aqui dentro. Essa equação ela se resolve muito facilmente. Por quê? As coisas são muito parecidas com esse 0,082. Tem uma questão da FUVEST, por exemplo, que o cara usa como pressão 8,2. Então, ó, você tem lá que é 8,2, o R 0,082, olha lá, dá para simplificar, tá certo? Então sempre tenta pensar nesse cara aqui em notação científica, ou até mesmo uma divisão, gosto um pouquinho, vou colocar aqui, ó, 8,2 dividido por 100, fica legal, tá certo? Olha lá, 1, 2, duas casas que você andou, você dividiu por 100, fica bem legal de trabalhar assim, fechou? Por enquanto, tranquilo? E uma outra coisa legal, vou deixar aqui ó, o PV igual a nRT colocado. Vamos pensar comigo o seguinte, ó, pega esse número de mol e faz ele virar massa por massa molar, beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou jogar esse massa molar para lá, multiplicando. Vou pegar esse RT e passar dividindo. Então vai ficar ó, PV massa molar por RT. Isso igual a M. Agora faz o seguinte, traz o V para baixo aqui, ó, fica MV igual a P sobre P massa molar sobre RT. O que é isso daqui, ó? Esse cara pra gente é a nossa densidade. Então eu acabo encontrando a densidade do gás. Isso é uma coisa importante,
muitas vezes acaba sendo pedido em exercícios, especialmente de segunda fase. Então aqui a densidade do gás ideal, ok? Pode ser calculado dessa maneira aqui. Então essa densidade ela vai depender do quê? Da pressão do que esse gás está, da sua temperatura, do que ele é composto e de uma constante. Beleza? Então uma ideia bem legal para gases é você pensar nesse tipo de situação, pensar na densidade. Tem muita questão sobre isso aí também. Bom, pessoal, e para a gente fechar, vamos trabalhar um pouquinho sobre as transformações gasosas. Primeiramente, uma transformação gasosa, eu fui de estado 1 para o estado 2, mas eu mantive a mesma quantidade de matéria. Eu não mudei o número de mols, ou seja, eu parti de 3 mols de um gás e cheguei nesses mesmos 3 mols do gás. Eu não tive perda nem ganho de matéria. Eu só alterei as suas variáveis de estado. Genericamente, uma transformação geral, P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Famoso Piviti-Povotó. Beleza? 3 transformações básicas para a gente por enquanto. Tem mais uma que a gente vai ver depois lá na termodinâmica. Tá? Primeira transformação, isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Então você concorda comigo que eliminam as temperaturas aqui, eu fico com P1, V1 igual a P2, V2. Como é que fica esse gráfico? Olha só. Esse gráfico é um gráfico de pressão versus volume. Eu tenho aqui uma isotérmica. Isso aqui é uma hipérbole, ok? Uma hipérbole. Olha só que curvinha suave aqui, certo? Não é uma função de segundo grau, não é uma reta, é uma hipérbole. Você deve aprender isso futuramente em matemática, fechou? 2 coisas importantes. Professor, eu vi esse gráfico lá na questão da FUVEST, eu posso falar que é isotérmico? Não. Ele falou que é isotérmico? Não. Se ele não falou, não é porque tem uma cara muito parecida com isso que vai ser isotérmico, ok? Ele tem que dizer na questão, fechou? Então, se parece ser, não sei, é que nem questão de matemática de geometria plana, certo? Tem lá, putz, está com uma cara de ser um ângulo reto. Alguém falou que aquilo é um ângulo reto? Você consegue provar que aquilo é um ângulo reto? Se não conseguir nenhuma dessas duas, você não pode afirmar. Aqui também, se ninguém falou nada, a menos que você prove que vai ser isotérmico, show de bola, beleza? Outra coisa, ó, isso é cereja de bolo de termodinâmica. Eu tenho uma curva aqui, tenho outro isotermo aqui, outro isotermo aqui. Essas isotermas, elas aumentam a temperatura para fora. Como assim? Essa curva aqui tem uma temperatura, essa aqui tem outra e essa aqui tem outra. Elas são diferentes. Essas aqui mais externas apresentam temperaturas maiores do que essas aqui de baixo. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma isoterma de 300 Kelvin, essa aqui poderia ser de 450 e essa aqui de 608, para não ficar a mesma variação. Tudo bem? Então, sempre quando você tem as curvas se afastando aqui da junção dos eixos, elas são curvas de isotermas de temperaturas maiores. Fechou? Isso é lindo para você guardar. Isso aqui é show de bola. Beleza? Como é que vai ficar a equação? P1V1 igual a P2V2. Vamos comigo aqui, ó, na isobárica. Isobárica, pressão constante. Então a pressão vai embora daqui, ó. Fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Olha lá, um gráfico de pressão versus volume. Isso é uma reta horizontal. Fechou? É legal até você pensar, ó, que ela pode estar presa entre 2 isotermas ali. Tranquilo? E a última é de volume constante, que tem 3 nomes. O nome mais comum, isovolumétrica ou isométrica, nem coloquei aqui. E um nome um pouco mais antigo que está voltando aí nos últimos tempos é isocórico, ok? Transformação a volume constante, olha lá. Eu saí de um ponto e cheguei no outro, variando a minha temperatura. Então eu parti de... Então eu tenho duas isotermas e eu aumentei a minha pressão aqui no caso, tudo bem? Então é uma reta vertical. É importante que você olhe para essas transformações com carinho, fechou? Tem muito exercício sobre isso, a gente vai treinar bastante em aula. Essa aula aqui, pessoal do segundo ano do Colégio Santa Inês e São José do Rio Pardo, a gente vai dar uma trabalhada aí com os exercícios em sala na nossa próxima aula, fechou? Dá uma revisadinha aí e qualquer dúvida, estamos juntos, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais!